Bom dia a todos, a todas, estão me ouvindo? Bom, obrigada pelo convite, a CM, doutor Luiz, aos colegas aqui presentes, doutora Demar. É sempre uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho do que é a nossa visão, as nossas experiências. E hoje um tema que é muito caro para nós, que é falar de modelos de excelência, né, e um pouquinho do que tem sido o nosso trabalho no SEIB, de quais são as nossas crenças e como que nós enxergamos o que é o modelo de excelência para um negócio, sobretudo um negócio de saúde como o nosso. E o que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje, então, é um pouquinho de como funciona o nosso modelo de gestão, quais são os pilares principais que nós acreditamos que são importantes dentro da assistência de excelência para o melhor cuidado do paciente, para o melhor atendimento ao nosso cliente e, sobretudo, também olhando pelo lado de novos modelos de negócio, como incorporar tecnologia e trazer, de fato, a tecnologia gerando valor para o ecossistema de saúde. Bem, o nosso propósito como grupo é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. O propósito nosso é a razão pela qual nós existimos. E isso para nós é muito forte porque é o nosso grande guia enquanto definições de estratégia. Temos a missão de oferecer serviços de saúde com excelência e os nossos valores de credibilidade, ética, inovação, qualidade, respeito à vida, simplicidade e responsabilidade socioambiental. Nós declaramos sempre, a nossa ideologia e reforçamos os nossos valores, porque nos nossos valores estão a base e a sustentação do que nós acreditamos como negócio, não só na entrega do serviço de qualidade para o nosso paciente, para o nosso cliente, mas sobretudo do nosso papel enquanto empresa frente à nossa sociedade. Essa é a presença do SEIB hoje, então, no Brasil. Nós temos hoje uma operação que é muito capilarizada, fundada há 38 anos em Brasília, no Distrito Federal, onde é a sede do grupo. Mas hoje estamos presentes em todas as regiões do país, 78 cidades brasileiras, com 350 unidades de atendimento ao cliente em todo o Brasil. E hoje no grupo, 7 mil colaboradores, atendemos no ano de 2021 em torno de 6,5 milhões de clientes ano. Hoje, o nosso negócio, nós atuamos em todas essas linhas. Análises clínicas, que é o nosso core, a empresa originalmente, um grupo de análises clínicas. Diagnóstico por imagem, que é um negócio mais recente dentro do grupo. Temos atuação em diagnóstico por imagem desde 2015. Serviços de imunização, check-up executivo. Nós temos 2 unidades de check-up executivo, uma em Brasília, outra no Triângulo Mineiro. Atenção primária à saúde, também um negócio recente no grupo, com Amparo Saúde, e Rita Saúde, que é uma plataforma de integração de acesso à saúde, uma plataforma de coordenação de cuidado à saúde. Amparo Saúde e Rita Saúde fazem parte de uma nova estratégia do grupo, olhando para a inovação, para novos modelos de negócio, entendendo a importância da gente estar presente cada vez mais ao longo da jornada de saúde do paciente e de utilização. O nosso posicionamento, então, um pouquinho do número de unidades, são 25 operações hospitalares, 9 unidades de diagnóstico por imagem no Brasil e 30 unidades de vacina. A nossa essência, quando eu falo de essência, é um pouco do que eu falei, o que são as nossas crenças, os nossos pilares principais enquanto negócio, em torno deles nós trabalhamos, que é o que nós somos percebidos pelo nosso cliente, pelo mercado, inovação e tecnologia, obviamente, saúde total, e quando a gente fala de saúde total, somos uma empresa de saúde que vende saúde, mas que tem toda uma preocupação também em estar oferecendo, cuidando da saúde das nossas pessoas, que é quem move o nosso negócio e quem entrega o serviço ao nosso cliente. Ética, empatia e felicidade. E quando eu falo de empatia e de felicidade, eu estou falando especificamente das nossas pessoas, dos nossos colaboradores da nossa equipe, que cuidam dos nossos clientes e que entregam esse serviço e esse atendimento humanizado ao cliente. Com uma operação capilarizada, a base do que a gente entende como a garantia da nossa excelência, do que a gente entrega para o cliente, é o nosso sistema de gestão da qualidade. É assim que a gente garante gestão de processos, gestão de riscos e, sobretudo, segurança do paciente na melhor atenção.
Então, temos, né, todos os selos de qualidade implementados em todas as unidades nossas do Brasil, os principais selos de qualidade ISO 9001, né, que é o selo para todas as nossas unidades. Temos ISO 31000, que é um selo de gestão de riscos, faz só monitoramento e auditoria de gestão de risco no grupo todo. A 14001, que é o selo de gestão ambiental. E a IPALC, CAP, que são selos específicos de medicina laboratorial, análises clínicas, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e da Sociedade do Colégio Americano de Patologia Clínica, e as nossas unidades de imagem COMPAD, que é o selo do Colégio Brasileiro de Radiologia. O que é importante para nós? Né? O que é importante para nós é o equilíbrio, então, né, entre empresa e entre as pessoas. O equilíbrio entre a empresa está crescendo, a empresa tem que gerar lucro, né, para os acionistas e para seguir investindo, a empresa tem que atender os seus objetivos estratégicos, mas isso tem que estar equilibrado com o bem-estar das pessoas, com seus sonhos, com as necessidades e com as suas expectativas. Nesse equilíbrio é que nós conseguimos desenvolver e crescer o nosso negócio e entregar o melhor serviço para o nosso cliente. Então, temos uma cultura organizacional que é muito forte, como eu disse, uma empresa que é ancorada em inovação, tecnologia, transformação digital, mas que também cultiva uma cultura que é muito voltada para a prática, com rapidez de decisão, com um ambiente acolhedor, valorizamos e cultivamos isso, uma cultura também informal. Claro que somos uma empresa grande, com 7.000 funcionários, 500 líderes dentro da empresa, então nós temos uma estrutura de hierarquia, controles internos muito bem definidos, mas que, além disso, valoriza o contato pessoal, a informalidade nas relações e muito foco na comunicação, entendendo que a comunicação é o grande diferencial estratégico para a gente manter a cultura organizacional, ter alinhamento de estratégias na melhor entrega de serviço para o nosso cliente. Esse é o jeito SABE, e aqui eu poderia discorrer, né, todo o nosso modelo de gestão de pessoas, mas eu escolhi talvez o que a gente entende que é o pilar principal, que é na escolha das pessoas que fazem parte do grupo e como nós escolhemos, o que nós buscamos nas pessoas que queremos que façam parte do nosso negócio, que é selecionar os talentos, e aqui nós falamos, nós contratamos o sorriso e desenvolvemos a técnica. Isso significa que as competências técnicas, habilidades, temos ferramentas, universidade corporativa para desenvolver, mas quando eu digo que eu contrato o sorriso, eu contrato aquilo que vem da alma, que vem do coração, a pessoa com seus princípios, com seus valores, que tem que ter um alinhamento pessoal, um alinhamento de propósito pessoal com o propósito do negócio e da empresa. Assim, a gente garante equipes de alto desempenho que cultivamos dentro da empresa através das relações de confiança, empatia, comprometimento, um canal de comunicação aberto e a liderança sempre pelo exemplo. Quando a gente fala de excelência, de entregar o melhor serviço para o cliente, como nós fazemos isso numa operação tão capilarizada como a que eu mostrei para vocês, através dos nossos líderes. E os líderes, então, têm que ter também um alinhamento muito forte para estar levando isso para todos os nossos colaboradores. Uma empresa que é referência em diversidade e inclusão, nós declaramos, temos um comitê formalizado, trabalhamos dentro da empresa todos os pilares, os 5 pilares dentro do nosso comitê de diversidade e inclusão, gênero, raça, LGBTQIA+, PCDs e o pilar geracional, entendendo que quando a gente fala de desigualdade social, né, esse tema é um tema relevante e importante para que a gente, e é papel de nós, empresas, de todos os líderes à frente dos seus negócios, de estar contribuindo com a nossa sociedade. E falando um pouquinho, né, de inovação, como eu disse para vocês, muitos investimentos em ecossistemas de startup no Brasil, fora do Brasil, olhando para tendências, acompanhando o que tem surgido de novo de tecnologia, de novas soluções, novos métodos, novas tecnologias para exames, para a área diagnóstica, que é o nosso core, mas também pensando em novos modelos de negócio, e daí surgiu a Atenção Primária, que foi uma startup que nós investimos em 2019, no final de 2021 nós adquirimos Amparo Saúde, que hoje é o braço de atenção primária do grupo. Rita Saúde, que eu comentei com vocês no início, também começou iniciou em 2021 como uma startup, é um negócio novo, né, ainda no grupo, e faz parte desse nosso pensamento, né, de investir em tecnologia e aliar isso a um atendimento humanizado, cuidado com as pessoas, para estar entregando um serviço cada vez mais completo para o nosso paciente.
os resultados muito do que vem dos investimentos de startups, de inovação e todo o posicionamento digital do grupo hoje, que a gente oferece para o cliente todas as formas de acesso, além do atendimento físico, também um atendimento completo digital de várias formas. Amparo Saúde, como eu disse, tem o objetivo de oferecer atenção primária. Unimos tecnologia com atendimento humanizado, temos atendimento físico e também atenção primária digital, que é oferecido dentro de Rita Saúde, é oferecido independente pela própria atenção, pelo próprio Amparo Saúde, com telemedicina e outras ferramentas. E em Rita Saúde lançamos uma plataforma totalmente digital, com o objetivo de estar oferecendo não só a parte de atenção primária, também atenção secundária, em parceria com clínicas, com médicos especializados, mas entendendo que é uma forma da gente acessar um público que hoje não tem plano de saúde e que pode pode demandar e ter necessidade pelos nossos serviços. E aqui um pouquinho dos nossos reconhecimentos, que é fruto desse nosso modelo de gestão, uma empresa que é referência como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil há 18 anos consecutivos. Como eu disse, referência em diversidade e inclusão. Esse ano fomos eleitos pelo Exame Maiores e Melhores como uma empresa de destaque no setor de saúde no Brasil. Época Negócios 360, também fomos a empresa de destaque no setor de saúde no Brasil, validando e mostrando um pouquinho disso tudo que eu falei para vocês, do que é o nosso trabalho, as nossas crenças e a nossa entrega de valor para o nosso cliente. Muito obrigada, que tem meu e-mail, para se alguém quiser depois fazer contato, alguma pergunta, eu fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Lídia. Agora, doutor César Nomura, por favor. Acho que já é boa tarde, né? Acho que já é boa tarde. Eu vou falar não exatamente sobre um modelo de excelência, mas acho que um projeto de excelência que a gente viveu na pandemia. Então, fugir um pouquinho aí, talvez, de uma coisa mais corriqueira. Eu tenho um conflito de interesse, que eu sou radiologista, então eu vou puxar um pouco a sardinha aí para a parte da imagem, né? Isso aqui é o começo da Covid, que é uma tomografia de tórax. Esse é o famoso vidro fosco, que acho que quase todo mundo, se você perguntar para leigo, para qualquer um hoje, eles vão saber o que é vidro fosco da Covid. E a tomografia foi um exame que no início da pandemia, ela foi muito importante porque não tinha testes diagnósticos, né, não tinham sido desenvolvidos no Brasil, e quando se teve, demorava-se 7, 10, 14 dias para ser um resultado. Então a tomo foi muito utilizada no começo da pandemia, e alguns trabalhos até mostravam uma sensibilidade extremamente alta para a detecção de Covid, por vezes até mais do que alguns testes, porque o teste é muito falso positivo. E aí foi nesse momento, ali em abril, que nós falamos, puxa, vamos tentar disponibilizar esse teste para o Brasil inteiro, né, o método de imagem, a tomografia, para o Brasil inteiro. E aí foi que nós tivemos a ideia de criar, nós batizamos depois de Radvid, né, uma plataforma, mas ele foi uma plataforma onde qualquer serviço que tivesse um aparelho de tomografia poderia subir as imagens, né, para uma nuvem, e dentro dessa nuvem a gente avaliava com alguns algoritmos de inteligência artificial. Por que eu digo que essa é uma parceria? Porque nós não tentamos desenvolver um algoritmo de inteligência para fazer o diagnóstico de Covid. O que a gente fez era pegar, no momento, quem tinha era a Huawei, tinha naquele momento desenvolvido para outras diagnósticos de pneumopatias, e naquele momento o que a gente quis fazer para acelerar isso é pôr todo mundo junto. Então aqui nós conseguimos com o Itaú, o Todos pela Saúde, que vocês devem ter ouvido falar, foi um investimento de mais ou menos mais de R$1 bilhão para combate à Covid, e nós, em 30 dias a gente conseguiu pôr de pé essa plataforma, né, juntando ali empresas. Isso talvez seja, eu digo, sucesso, porque nós colocamos empresas que até então no mercado concorrem, né? Então nós colocamos GE, Siemens, Huawei trabalhando junto. Nós conseguimos colocar numa mesma para discutir, e teve um ganho muito importante. Então nós usamos um serviço de RISPAX da GE,
a cloud da Amazon, e nós colocamos aqui os algoritmos de Siemens e Huawei, paralelo, 2 algoritmos ali para fazer a avaliação de doença pulmonar, para quantificar o quanto você tinha de acometimento, e em quase mais ou menos 10 a 15 minutos que você subia essa imagem, ela voltava com a possibilidade de ser ou não Covid e a quantificação de acometimento pulmonar. No início, nós colocamos até radiologista, uma equipe de TI de suporte 24 horas, porque a gente achava que talvez iam ter dúvidas, mas na verdade nem precisou isso, né? Então depois a gente desativou essa equipe de suporte, inclusive um radiologista de plantão, porque com os dados que vinham dos exames de imagem, os hospitais poderiam tomar as decisões. Então aqui só para mostrar o que era o algoritmo, então a gente conseguia ver quanto você tinha de acometimento, ele dava a probabilidade de ser Covid e o quanto, aqui ó, 29% de acometimento do parênquima pulmonar. Algumas pessoas se empolgaram ali, falaram, 99 Covid batia. Só que a gente não pode esquecer que toda a inovação, inteligência artificial, ela antes tem que ter uma inteligência natural por trás, né? Então, tudo que era pneumonia naquele momento, provavelmente era Covid. Hoje, se nós rodarmos esse algoritmo, talvez seja diferente. Então, hoje tem outras pneumonias por outras doenças, mas naquele momento foi extremamente importante os algoritmos nessa detecção do que era atividade relacionada ao Covid. Então essa foi uma plataforma que era totalmente de graça para qualquer serviço do Brasil que quisesse utilizar. Começou em maio, né, foram mais de 27 mil tomografias que foram avaliadas, foram 50 hospitais que se conectaram dentro dessa plataforma. No final a gente avaliava umas 56 tomos por dia, mas chegou a ser muito mais do que isso, né? E essa foi uma das maiores bases de dados de tomografia de Covid do mundo, né? Foi mundialmente reconhecido. O trabalho a gente publicou na Radiology, que é uma das revistas, a revista de radiologia de maior impacto, mostrando esse trabalho mundialmente. Acabamos, pelo reconhecimento, falamos do projeto e foi muito reconhecido isso. E a maioria dos hospitais que se conectaram realmente eram os da região do sul, sudeste. E por incrível que pareça, apesar de daquele momento ser totalmente de graça, a possibilidade de acessar, a gente viu o quanto um profissional de TI na ponta fazia falta para fazer uma conexão mínima para conseguir enviar essas imagens. A gente viu que teve muita dificuldade nisso, e por isso algumas regiões como a região centro-oeste, norte, nordeste, a adesão foi um pouco menor. E aqui um dado que nós utilizamos, inclusive esse foi motivo são 3 teses de doutorado, são 3 alunos. Tenho 3 alunos de doutorado com esse trabalho. Um já defendeu no mês passado, tem mais um que se qualifica até fevereiro e mais um que deve defender até o fim do ano que vem. E numa análise de uma população, e aqui são dados muito interessantes, pelo menos porque nós entendemos, né, dos pacientes, aquele famoso 50% do parênquima acometido, né? Quem teve mais de 50% do parênquima pulmonar acometido, você vê que a mortalidade ela é 2,5 vezes maior do que quem tem menos de 50% do parênquima pulmonar. E se vocês observarem, a hospitalização, que é o verde aqui, ela é muito maior em quem tem mais de 50% do parênquima pulmonar acometido. Então esse é um dado, aquele número que vinha, né, de quanto do parênquima pulmonar. E qual a importância disso, né? Assim, hoje a gente olha para trás, a gente sabe a importância. Se nós soubéssemos lá atrás que uma toma inicial tinha mais de 50% do parênquima acometido, a gente saberia que esse paciente ele provavelmente seria entubado, esse provavelmente iria para uma UTI e teria um prognóstico muito pior, mas naquele momento a gente não sabia. E por que é importante essa medida, né? Quando a gente fala de medicina de precisão, a gente fala de AI, a gente fala de Big Data. Porque aqui o exemplo do caso da esquerda, 2 radiologistas experientes avaliaram a tomografia e os 2 radiologistas, eles classificaram entre 25% a 50% do parênquima pulmonar acometido.
Normalmente a gente gradua de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, acima de 75. E os dois colocam como 25 a 50, só que quando a gente vai realmente medir, e aqui a importância da medição é 9%. Então é muito inferior ao que o olho do médico radiologista identifica. Então aqui sim, a tecnologia, a inteligência artificial, ela pode ajudar e deve ajudar. Aqui é um auxílio na tomada de decisão. Então aqui é uma ferramenta importantíssima. E quando a gente olha o outro caso, um radiologista entre 25 e 50, outro 50 e 75. E aí o algoritmo ele quantifica como 36%. Então, aqui eu realmente acredito na importância desses algoritmos para ajudar, auxiliar a vida dos radiologistas, né? E aqui foi uma grande parceria, esse foi um grande aprendizado, né? Um enorme aprendizado que tivemos. E colocamos junto aqui várias empresas, tivemos apoio de Itaú, Petrobras e várias empresas juntos, Sociedade de Radiologia, o colégio, mas um grande aprendizado disso é que quando iniciativa acadêmica, a universidade, as empresas privadas e o governo se unem para fazer um projeto junto, você consegue fazer muito mais com muito menos. O custo desse projeto foi significativamente menor do que qualquer outro projeto e foi em um tempo recorde, né? E aqui, rapidamente, para falar, a gente fala de high-tech, eu queria só falar um pouco do que é uma outra importante, que é o high touch, né? A gente fala muito de inovação, e aqui eu vou contar uma história. Em maio de 2020, talvez vocês saibam que esse é o complexo do Hospital das Clínicas, o governador do estado de São Paulo pediu que 900 leitos fossem transformados em Covid, né? E queria que a gente saísse de 50 leitos de UTI para 150 em um mês. Então, deu um mês para criar 100 leitos de UTI. Quem é médico sabe, você não consegue criar 100 leitos de UTI da noite para o dia, mas ali a gente decidiu tomar uma decisão. E como professor da faculdade e gestor executivo do Sírio Libanês, nós fomos pedir para o Sírio para nos apoiar nesse projeto, né? E aqui nós começamos as movimentações daqueles equipamentos. Então, pegamos alguns equipamentos, uma briga ali para levamos ali para o HC. No primeiro dia que a gente chega, a gente assume uma enfermaria que não era UTI, nós tínhamos que transformar uma enfermaria de cirurgia bariátrica em UTI. Chegamos com as macas, saí para almoçar, a hora que eu volto eu sinto um cheiro de queimado. E aí o que acontece é que o pessoal da engenharia conectou todas as camas no 220. E a hora que eu chego, todas as camas estavam queimadas, todas as camas queimadas ali. Aí viemos, esse foi um dos desafios quando a gente montou, conseguimos montar, mas um grande aprendizado que a gente assumiu alguns riscos, né? E decidimos levar equipamentos que eram consignados de outras, que era para ser utilizado dentro do Sírio, foram utilizados em outra instituição, mas nunca um jurídico caminhou tão rápido para aprovação. A gente conseguiu, eu não sei se vocês trabalham com jurídicos e assim, são várias dificuldades ali, nós caminhamos e levamos. Então, alguns riscos nós assumimos. Então, acho que algumas inovações, elas passam sob o ponto de vista de gestão, não é apenas do ponto de vista de tecnologia, mas na mudança de raciocínio e pensamento. Se eu seguisse um fluxo normal para levar equipamentos de um hospital privado para um hospital público, eu tenho quase certeza que isso poderia demorar meses, mas naquele momento tínhamos que decidir em 5 dias e nós levamos, né? Uma outra questão assim, que foi importante é a questão da inovação, é na gestão de pessoas, né? Ali a gente teve um treinamento, a gente tinha que transformar enfermeiros que trabalhavam numa enfermaria bariátrica em enfermeiros de uma UTI. Então, ali foi um treinamento que foi feito dentro do Hospital das Clínicas e no final foram 900 pessoas que foram treinadas. E aqui uma questão de humanização. A gente começou, as visitas eram proibidas, né? As visitas eram proibidas. E você imagina você perder um parente sem conseguir se despedir. A hora que a gente viu, no primeiro dia que a gente viu esse caso, adaptamos uns tablets, né? E a gente comunicava, todas as visitas a gente passava por televisita. Então na UTI nós comunicávamos com a família,
a família podia olhar ou ver o paciente, mesmo que ele estivesse grave, entubado. Então, isso foi algo que nunca tínhamos feito isso no hospital, nunca tínhamos feito. E a pandemia acelerou esse processo. Então, a gente viu pessoas podendo se despedir e conversar. Então, essa inovação tecnológica simples trouxe um impacto muito grande sobre o ponto de vista de humanização. Aí a liderança. Isso passa pela acredito muito na inovação e a importância da liderança. Nós, talvez aqui um louco, né? Porque um radiologista fica responsável por uma UTI Covid, mas aqui um ponto que a gente traz não é pela capacidade técnica, mas é por acreditar em algo que precisava ser feito. É lógico que eu não fui a pessoa que passava a visita, os outros dois aqui, esse passava de manhã, esse passava à tarde, mas a gente tocou essa UTI por um bom período dentro de uma outra instituição. E aqui vem uma das recompensas, né? Essa é uma gestante, teve Covid, grávida, que precisou ser pronada, aqueles que sabem o que é isso, muito, como que eu vou dizer, que deixou todos muito motivados ali para tentar salvar essa vida. Mas o que foi mais interessante é a gente conseguir conectar, mesmo quando ela estava grave, com o esposo, com a mãe, por coisas simples, né? E isso aqui nos faz pensar um pouco sobre a definição do que é ROI na saúde, né? Que é o retorno sobre investimento na saúde. A gente fala muito de high-tech, a gente fala muito de inovação, isso é extremamente importante, mas uma coisa que nós não podemos perder é que o mais importante na saúde é o paciente. Então, o que nós temos que fazer e investir, ele tem que estar voltado para o paciente. Então, o retorno sobre o investimento para nós, que nós acreditamos, tem que estar focado no paciente. E aí, no final de tudo isso, esse aqui foi o nosso retorno desse projeto, né, dessa história, dessa gestante. Então, esse é o nosso retorno sobre o investimento que a gente realmente acredita que está vinculado a todo esse investimento na saúde. Obrigado. Obrigado, Dr. Sérgio Printas. Bom, boa tarde a todos. Todo mundo escuta? Bom, agradecer ao meu colega Ademar, né, nosso parceiro há muito tempo. Há poucos dias ele me fez esse convite, né, convite é desafio, né, de falar sobre excelência. E aí eu perguntei especificamente do que, né, e eles disseram, te deixo à vontade para procurar, para botar um assunto. E, na verdade, excelência, a gente está falando de saúde, excelência é tudo em saúde, né? Não tem opção de não ter excelência. Eu só quero corrigir um pouquinho, não tem opção de não buscar excelência, porque excelência é igual felicidade, né? Ela vai se transformando todo dia. E quando você pensa que está chegando na excelência, ela se transformou e você já tem que criar novos patamares, porque aquele patamar já não serve mais como referência. Por isso que eu acho que o foco, quando a gente fala em saúde, é buscar excelência, não necessariamente atingi-la, né? A gente tem que ser focado em ser, talvez, o extremo da busca pela excelência. Isso, e aí, assim, como eu sou radiologista, nós vamos dominar o mundo, né, nessa plataforma aqui, hoje, né? Então, assim, sou radiologista também, e eu tenho a minha vivência desse ambiente de negócio onde a gente trabalhou, e a nossa raiz é realmente essa busca por excelência. Isso é o primórdio desde que a gente começou. A gente não começou fazendo exames, a gente começou tentando entender. A gente tinha sempre referências como Sabin, como Sírio, como médicos como o Dr. Luiz. Essas são as referências de excelência. Como é que a gente busca? A gente começou em 1994 do nada, e assim, como é que a gente busca, participa desse ambiente novo, sem muito saber onde vai chegar. A gente só vai dando um passo de cada vez, de acordo com o que a gente vai enxergando, tá? Deixa eu só... A gente começou aqui embaixo, no cantinho direito, era
Na verdade, lá em cima, naquele prédio amarelo ali, é o Hospital de Caridade, para quem não conhece, a gente começou lá dentro com o centro diagnóstico, depois de um tempo a gente resolveu crescer, saiu de lá, construiu esse prédio que está aqui à direita abaixo, justamente porque a gente foi entendendo essas oportunidades, crescendo, focado muito, a gente tinha uma coisa muito focada em excelência, os nossos sócios eram sempre médicos de outras especialidades, então de manhã a gente fazia a parte administrativa, de tarde eles estavam no hospital, entendendo a entrega daquilo que a gente tinha feito. Dia seguinte, voltava para lá e a gente começava, tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu acho que a busca por excelência é isso aí, é você auditar o que faz permanentemente, corrigir o que faz errado permanentemente, não tem sucesso sem erro, e quando a gente consegue aprender com os outros o erro e corrigir antes é melhor. O duro, o que dói mais é quando a gente erra no nosso mesmo momento, né? Quando chegou mais ou menos 98 para 2000, a gente disse assim, só no diagnóstico por imagem a gente não vai conseguir aumentar o patamar de excelência. A gente precisa de outras especialidades, o que eu acho que é um dos grandes desafios da saúde. A saúde é muito fragmentada. Essas nossas gerações fragmentaram a saúde era uma coisa mais, tinha uma continuidade maior no passado. Nós fragmentamos porque nós super especializamos a saúde. Esse foi o viés dos últimos 30 anos, né? E aí, quando a gente chegou nesse momento, a gente se viu muito sozinho e fragmentado. Então, a gente construiu o Centro Médico, que é onde a gente trazia outras especialidades para trabalhar com a gente, justamente para aumentar a eficiência. O Armando falou bem ali, o tempo que existe entre você fazer um diagnóstico e iniciar uma terapêutica, naquela época era mais longo ainda. Então, de que forma nós trazemos isso para uma linha de cuidado mais rápida? Quando nós começamos a trabalhar em equipe, a primeira coisa que a gente viu é o seguinte, falta um hospital para nos dar suporte. E aí a gente começou com o Hospital Dia. Quando a gente começou com o Hospital Dia, não deu 2 anos, a gente disse assim, o Hospital Dia é insuficiente. A gente não consegue a qualidade que a gente precisa, e aí a gente foi para o Hospital Geral. Isso foi em 2011. Quando chegou em 2016, que o hospital começou a maturar, ele começou a atingir o nível de equilíbrio, a gente olhou e disse, o setor da saúde vai se transformar. O setor da saúde vai virar escala, vai virar grandes corporações. Como é que a gente faz para sobreviver? Como é que a gente faz para dar resultado? E aí a gente começou a criar o que era o conceito de uma nova companhia de porte nacional, que é a Hospital Care, que a gente passou a integrar em 2018. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, que também a gente buscou essa associação por valores. Qual é a companhia onde eu identifico meus valores? Excelência, ética, gestão de pessoas, liderança pelo exemplo, e aí a gente organiza e ganha mais capacidade. No momento que nós entramos, por isso na sequência já veio a pandemia, e aí a gente com uma companhia que está nascendo, que tinha 2 anos, a gente precisou enfrentar esse mundo novo. Acho que ainda, dentre sucessos e fracassos, eu acho que no contexto geral a saúde da nossa cidade saiu muito bem. E no último ano, já voltando para esse mundo normal, né? A gente trouxe esses 2 novos projetos, que foi o arrendamento do Hospital de Caridade, para quem não conhece, é o hospital mais antigo de Santa Catarina. Não é nem do Brasil, do Brasil Império, é do Brasil Colônia. Esse hospital tem mais de 230 anos. É um projeto extremamente desafiador. E na sequência a gente olhou e disse assim, a gente precisa de uma maternidade, porque a gente não consegue gerar valor e excelência e gerar sustentabilidade, gerar longevidade se a gente não começar do começo. Na medicina fetal, na obstetrícia, na neonatologia. Então a gente trouxe esses novos ativos, a gente chama de ativo, mas são 2 grandes hospitais fantásticos, baseado na qualidade e na excelência que eles já entregavam, tentando levar isso para um patamar novo. E aí vem a forma como a gente tenta transformar esses nossos ambientes onde a gente vem aprendendo. Isso é o grupo da Hospital Care, como ela funciona hoje. Nós estamos em várias cidades do Brasil. Hoje são 13 mil colaboradores, são 32. Como a gente fez? Vamos pegar realidades parecidas com a nossa, botar todo mundo numa nova plataforma, com escala, com uma governança central. Mas isso, na verdade, significa pegar hoje são 34 culturas diferentes, colocá-las numa governança da cultura 35, e criar a cultura 36, que é nós todos juntos, né? Então, a trajetória do que a gente vem montando é isso daí. Mas a base qual é? A base é excelência, a base é saúde, nós somos todos ativos de saúde. E aí vem o grande desafio da saúde para mim, é como é que você gera saúde de alto padrão e sustentabilidade econômica, que é o painel que a gente estava falando aqui um pouco antes, né? Eu tenho um exemplo, até porque meu pai era piloto de companhia aérea, isso aqui era o normal de um voo na década de 50, 60, era o glamour da aviação.
voava-se assim, comia-se desse jeito. Eu não sei quem de vocês deixaria seu filho dormir ali, eu não deixaria, mas naquela época deixavam, né? E assim, nunca se investiu, nunca as passagens foram tão caras, nunca os custos foram tão altos e nunca os aviões foram tão inseguros. Então, a gente tem um conceito assistencial que pela segurança a gente não economiza nada. Não é assim. Com segurança, a gente deve sim rediscutir todo o equilíbrio econômico do nosso setor. E a aviação passou por essa transformação. Isso aqui é a realidade da aviação atual. Imagina quem voava naquela época o que enxerga da aviação atual. Mas a aviação atual, para mim, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais segura, é muito mais acessível, ela é muito mais barata, ela transformou a forma como o mundo se comunica e interage. Você sai daqui, vai até os Estados Unidos, faz uma reunião e volta 2 dias depois, ou no dia seguinte, se quiser. Então, essa transformação foi necessária. Por que eu uso isso como referência? É um setor de tanto risco quanto o nosso, ou mais, tão regulado, ou até mais, muito mais regulado que o nosso, bem regulado, por causa do nível de risco, né? Ele é muito caro, muito complexo, exatamente igual à saúde. Muitos stakeholders participando, se você ficar ali na janelinha, naquele vidrinho, olhando, embarcar um avião e mandar até São Paulo, que é 50 minutos de voo, vê a complexidade que é aquela operação. É muito parecido com a gente. Se eles fizeram essa transformação em 30, 40 anos, isso que nós estamos fazendo aqui é uma outra transformação. A gente está no evento médico, a gente não está falando de procedimento cirúrgico, não está falando de diagnóstico por imagem, a gente não está falando de administração hospitalar, a gente não está falando só das startups, a gente está falando da transformação que o setor vive. E a transformação que o setor vive é baseado nessa busca por excelência. E eu acho que o nosso grande desafio é esse. Hoje, para você ter sustentabilidade econômica, você tem que ter capacidade produtiva. Se você for ineficiente na capacidade produtiva, vou dizer um pouco sobre ativos de porte, hospital, centros diagnósticos. Se você for ineficiente na capacidade produtiva, você precisa construir uma nova clínica, precisa construir um prédio novo de hospital. Então, você precisa girar rápido a sua operação para ter mais eficiência econômica. E aí, a geração de receita, nem sempre a gente trabalha com ticket médio alto. Na realidade de grande parte do país, o ticket médio é muito baixo. Então, você precisa de escala para ter resultado econômico. Você precisa controlar o custo. O Covid foi uma grande escola para nós, né? Porque coisas como o contraste, que subiu 70%, você precisa administrar isso aí, porque você não tem como abrir mão desses custos. E, do outro lado, você tem uma ociosidade que nem sempre você tem controle sobre ela, não é fácil corrigir a ociosidade. A segurança dos pacientes é o ponto principal, e a segurança mental de nós, profissionais da saúde, é outro ponto fundamental. A satisfação dos nossos pacientes, você precisa girá-los com velocidade e eles têm que sair satisfeitos e seguros. Então, não é um equilíbrio simples. E essa percepção de cuidado. E hoje, mais do que nunca, a transparência, né? Hoje nós estamos aqui, a outra mesa aqui era uma mesa multissetores, né? Multi-stakeholders. Não tem como a gente não se relacionar e não ser transparente um com o outro. Só que essa transparência ela é muito, muito bonita nos congressos, aí a gente vai para a vida real e a gente precisa olhar um para a cara do outro e dizer assim, cara, a gente tem que se ajudar. E isso, porque senão nós não geraremos eficiência, principalmente na visão do paciente. Quando a gente entrou numa companhia, uma das coisas que a gente buscava era um sistema de gestão. Por quê? Porque a saúde ela foi se organizando de acordo com a necessidade do médico, né, a necessidade da área assistencial, cada lugar de um jeito. Então a gente precisava, isso eu entendi quando eu cheguei para administrar o hospital, não faz muito tempo que eu comecei a administrar, e eu disse assim, isso aqui é complexo demais para administrar como a gente administrava quando tinha um negócio pequeno. Então, a base disso, nós precisamos de um sistema de gestão com todas as suas fases. Só que aí vem outro desafio, né? Nós todos assistenciais fomos treinados não para fazer gestão, não para entender o sistema de gestão, nós fomos treinados para enxergar um procedimento e entender a eficiência desse procedimento. Como é que eu entendo toda a cadeia de operação que existe ao redor de um procedimento assistencial? Então, o sistema de gestão em si ele é um pouco complexo, a não ser para quem vive na gestão no dia a dia. A gente acredita que, aqui eu estou utilizando a certificação que a gente utiliza no ambiente hospitalar aqui, nos nossos ativos, que é a Quimentum. Tá? Por quê? Porque é mais fácil para nós, do ponto de vista assistencial, entender a lógica de um sistema de gestão, entendendo o processo e a jornada do doente. Esses nossos 2 ativos recentes, a maternidade e o Hospital de Caridade, eles já começaram, desde a aquisição, seu processo de certificação.
Então, normalmente as pessoas dizem, não, é muito cedo. Eu disse, não, não é muito cedo, é muito lógico. Quanto mais cedo você entende a lógica de organizar o processo assistencial e a linha de cuidado, mais cedo você vai conseguir o equilíbrio econômico, mais cedo você vai conseguir o controle, mais cedo você vai conseguir eficiência de resultado, mais cedo você vai entender os indicadores e os KPIs de assistência que são dificílimos de estruturar. Todo mundo acha que é bom, que faz uma boa medicina, mas quem já mediu? O primeiro impacto quando a gente mede é quando a gente começa a descobrir aquelas coisas que a gente não era bom. E aí você percebe que a eficiência nossa, às vezes, não é tão boa quanto a gente precisa. Mas acontece que a gente cria escala, né? E para fazer escala, eu tenho um negócio pequenininho, a minha clínica, o meu consultório, tenho 4 funcionários, conheço todos os pacientes pelo nome e eu quero eficiência no meu atendimento. É uma coisa. Aí você muda essa perspectiva para o nosso ambiente hoje, que são 3 hospitais, com mais de 300 leitos, com culturas completamente diferentes, ou vai em hospitais como o Sírio, que é gigante, os nossos 300 leitos não são nada perto daquilo ali. Você diz assim, como é que eu transformo aquela lógica do consultório para uma escala desse tamanho? Eu preciso ter o sistema de gestão, eu preciso ter a qualidade, mas eu preciso ter pessoas capazes e bem formadas. E você vai descendo na pirâmide administrativa para chegar em todos os níveis. Eu vou fazer uma interrupção aqui antes de chegar na estrutura de governança. Eu acho que tem uma coisa estratégica no negócio. A gente brincava muito quando a gente construiu a clínica lá no começo e tal, que assim, o médico é aquele cara que senta para fazer um churrasco no final de semana, aí come carne, toma cerveja, no final do dia, no final do domingo, eles olham para a cara do outro e dizem assim, vamos construir um hospital. E dali nasce o hospital, né? Não é assim que a gente pode fazer mais, não dá mais para fazer no instinto. A gente precisa ter um instinto, a gente conhece o ambiente onde está. Um dos segredos que a gente trabalha na Hospital Care é esse, de ter a inteligência local para conhecer a praça. As praças são muito diferentes, as realidades são muito diferentes. Só que a gente precisa de direcionamentos para estruturar novos negócios. A gente utiliza de que forma aqui? Nós temos uma área de mercado que é focada em entender como funciona o ambiente onde a gente está. A área de mercado, ela precisa me dizer o quanto vai vender, o que vai vender e por quanto vai vender. E a partir desse momento, ela passa a olhar o resto da operação como pós-vendas, porque ela bolou aquilo ali. E se a gente for ver, isso é um mercado, o Armando está aqui, eu duvido que a Siemens funcione muito diferente disso, que tenha chegado onde chegou muito diferente disso. Então a gente passa a desenhar os processos assistenciais, o dimensionamento do negócio a partir da percepção do que é viável financeiramente. Nós da saúde privada temos o mesmo visto da saúde pública, que é assim, todo mundo quer tudo, todo mundo quer ter o que dá dinheiro. E aí a saúde pública, o cara é prefeito de uma cidade pequenininha, ele quer um hospital de alta complexidade. Não, nós precisamos gerar referenciamento, nós precisamos gerar escala, do mesmo jeito que a saúde pública precisa também. Então, esses desenhos nos levam à sustentabilidade, porque estão lá no final, o controle do resultado financeiro, do NPS, que é a satisfação e segurança. E para isso a gente precisa dessa estrutura de governança bem organizada. Isso aqui é a base do conceito fractal, isso aqui eu aprendi depois que entrei na Hospital Care com o João de Lima, que é um dos grandes gestores de pessoas e processos no Brasil. Foi Gerdau, foi Vale, e isso é a lógica de como uma lógica básica de como você organiza uma estrutura administrativa. Mas se você olhar essa estrutura fractal, que chama, e transformar ela num ambiente sem os nomes, eu transformo isso daqui. Na verdade, eu colocaria nos triângulos cada um dos nossos setores. Se nós olharmos todas as nossas empresas, elas têm diversos setores diferentes. E cada setor desse é um pequeno fragmento desse fractal. E cada setor desse eu tenho um gestor. Se esse gestor não for desenvolvido, o diretor, o executivo da companhia precisa fazer tudo. Ele precisa olhar tudo. Não, nós precisamos ter pessoas desenvolvidas, pessoas capazes. E aí vem o conceito da diversidade, né? Para a gente... o mais importante não é a diversidade de cor, de sexo, de opção sexual, o mais importante é a diversidade de culturas, de experiências, de vivências que todas essas pessoas de vários ambientes trazem para nós. E aí você empodera essas lideranças para que cada um administre o seu pequeno negócio.
Então, a gente interpreta cada unidade dessa como um negócio. Então, se eu sou o enfermeiro-chefe de uma unidade de internação, eu tenho que entender o meu negócio, unidade de internação. Senão, não adianta vir uma sequência de desdobramentos para serem entregues, porque a pessoa não vai conseguir entregar, nós não vamos atingir a eficiência em si. Quando eu chego nesse nível, o que acontece? Eu preparo o enfermeiro para entender o que é um custo variável e fazer a gestão do custo variável da sua unidade. Eu preparo o enfermeiro para entender o seu quadro de pessoal e como faz a gestão da sua equipe. Ele é responsável pelo sucesso, pela felicidade daquela equipe, pelo desempenho. Ele é responsável pelo prontuário, porque o prontuário é o ciclo de conta, mas muito mais do que o financeiro, o prontuário é a expressão da assistência hospitalar. E é isso da nossa medicina, quando nós aprendemos, o prontuário era fundamental para o médico, mais do que para o ciclo financeiro. Então a gente desmistifica um pouco o ciclo financeiro. Cada gestor administra a satisfação dos seus pacientes. Na área da saúde a gente tem uma facilidade, o paciente está na tua frente. Num centro diagnóstico, essa interação é curta. No hospital, o paciente está 3, 4 dias na sua frente. Não pode vir uma pesquisa de NPS que você não saiba o resultado. Então, assim, você não pode ter surpresas porque a paciente teve a chance de te dizer durante 48, 72 horas e o paciente é uma coisa, a família é outra. Nem sempre as percepções são as mesmas. Só que aí a gente tem que empoderar quem está lá, vivendo com o paciente. Mesma coisa, segurança e eventos adversos. A segurança, quando a gente chega num ambiente novo, nós chegamos no hospital de caridade, não havia um ambiente de segurança, então as pessoas não notificam eventos adversos, porque elas têm medo de punição. Primeira coisa que você tem que ensinar, notificação de eventos adversos geram ensino, geram treinamento, geram melhoria. Depois de um tempo, as pessoas notificam tanto que você pode mudar o viés. Se eu perceber que existe um evento adverso não notificado, eu vou punir quem não notificou. Então a gente cria uma cultura de segurança para melhoria, e não aquela cultura de segurança para eu não perder meu emprego. E infraestrutura, né? Todos nós somos responsáveis pelos nossos prédios, né? Quando a gente consegue empoderar as pessoas a gerirem isso no dia a dia, eu acho que a gente atinge excelência. Se a gente focar só, eu tenho um sistema de qualidade, ele não é suficiente. Eu tenho bons médicos, isso não é suficiente. Eu tenho o melhor prédio, isso não é suficiente. Então, a forma como a gente busca, que eu acho que toda saúde deve buscar, e aqui ainda falta um conceito que é isso que a gente falou há pouco, né? Os nossos stakeholders, né? Os nossos médicos, nossos profissionais de saúde, as operadoras, a sociedade em si, para quem a gente presta serviço. Então, para nós, o modelo de excelência seria a gente buscar isso permanentemente, tá? A gente não vai chegar nunca, porque quando a gente vai chegando lá, ele já mudou de patamar. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, Saúl. Nós estamos nos encaminhando para o final, e nós estamos um pouco cansados, imagino, não é? Mas eu queria fazer 2 provocações aos nossos ilustres palestrantes, para que nós encerremos, então, esse painel. A ONU ela publica anualmente um ranking da felicidade. Esse ranking da felicidade, basicamente, está centrado em alguns pilares. Um deles é generosidade, o segundo é ter com quem contar, o terceiro é produto interno bruto, o quarto é expectativa de vida ao nascer, e o quinto item, o quinto pilar do ranking é corrupção. Os países nórdicos são os que estão, geralmente, liderando esse ranking da felicidade. Também a ONU publica anualmente o ranking do suicídio. E esses países que têm a maior índice de felicidade são os que têm também o maior índice de suicídio. A pergunta é, aos 3 participantes, como aproximar, num processo de cooperação, seres heterogêneos, onde a cooperação hoje é possível para os seres humanos, a única espécie é a cooperação à distância, como aproximar humanização, tecnologia e inovação. Por favor. Doutor César. A doutora Lídia foi a primeira. Doutora Lídia. Bem, sim. Acho que esse é o grande desafio, né, da gente como país, para todos os segmentos, não só para a saúde, mas acho que é a gente entender, enquanto lideranças, enquanto negócio,
de que tecnologia é fundamental, mas a tecnologia vai ser sempre meio. No início, no começo nós temos pessoas e no fim nós temos pessoas. Então, entender que tecnologia é fundamental, mas ela vai ser sempre uma ferramenta. Em volta disso, em torno disso, são pessoas. E acho que também, além da gente ter toda a preocupação, né, com um pouco disso que a gente compartilhou aqui, excelência, redução da desigualdade social, porque quando a gente fala de desigualdade social, de trabalhar excelência, acesso à saúde, que a gente fala muito, né, dentro do nosso setor, parece que são assuntos longes de nós, né, distantes, porque são assuntos complexos, e eu acho que a gente trazer para cada um, para a nossa realidade, independente do tamanho do meu negócio, independente do meu alcance enquanto líder, enquanto profissional, o que eu posso fazer enquanto profissional, enquanto empresa, enquanto instituição, enquanto cidadão, para o que está à nossa volta, né? E o quanto eu consigo influenciar quem está perto de mim, o quanto eu consigo, de fato, impactar positivamente. E eu acho que aí a gente tem um peso muito grande quando a gente é líder de uma área, de um negócio, de um setor, que eu acho que é trabalhar a vulnerabilidade das nossas lideranças também, entender que somos líderes, mas que somos seres humanos antes de tudo, e que somos falhos como somos seres humanos, e que isso tem que ser trabalhado de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável. Eu acho que quando a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, né? E nós na saúde nós temos isso muito forte, a gente não tem direito de errar, né? Quantas vezes nós fomos, né, educados, nós fizemos as nossas faculdades, mestrados e especializações e doutorados ouvindo isso. A saúde não pode errar, a gente não pode errar. Como que nós não podemos errar se nós somos seres humanos? Né? Como que nós trabalhamos para aceitar as nossas vulnerabilidades e para entender, né, que isso faz parte do nosso ciclo de vivência. Quando a gente conseguir isso, eu acho que a gente aproxima um pouco mais a excelência, a tecnologia, da humanização, e a gente consegue, sim, sem dúvida, ser mais feliz. Obrigado. Sérgio? Eu acho que, se a gente for resumir, eu estou vendo nossos colegas de TI ali, por exemplo, aqui é um ambiente que tem muita gente de TI, de tecnologia em geral, né? Eu acho que para eles a tecnologia é objeto fim, para nós ele é meio, como você bem disse, né? Acho que eu tenho muito a referência obviamente, né, do Steve Jobs, embora eu não use nada da Apple, porque eu não sei usar, porque ela é complexa para mim, eu prefiro coisas mais simples, mas assim, a grande diferença do trabalho dele não foi criar uma companhia de computadores, foi transformar a forma como a sociedade se comporta. Se não fosse essa transformação do iPhone, hoje nós não teríamos a vida dentro do celular. E eu de vez em quando uso essa provocação, né? Há 10, 15 anos atrás, se você perguntasse para uma pessoa, você prefere ter um carro ou um celular? Só pode ter um. E hoje você repete, e você vê a diferença da resposta que seriam as pessoas. Então eu acho que a tecnologia é objeto fim para o ser humano viver melhor. É que a gente esquece toda a transformação que a humanidade fez ou teve para chegar até aqui. E o quanto se transforma. É que agora é muito rápido, né? É muito rápido. Então, eu acho que a tecnologia é aquilo que serve para fazer a gente viver melhor. E mais, né? De preferência, que é o nosso setor, viver mais. Eu acho que essa que é a grande diferença. Isso é muito rápido, cada vez mais rápido, mas a essência de entregar algo melhor é a mesma. Para mim é igual a agenda ESG. A gente olha a agenda ESG, o meio ambiente, você imagina as florestas e os macaquinhos lá longe. Não, é o ambiente onde a gente vive, é o que existe ao nosso redor. O social, né? O social é o que a gente entrega para a sociedade, a nossa relação com a sociedade, a saúde financeira, a saúde emocional, a segurança da nossa sociedade. A governança é como a gente organiza isso tudo, né? Então, tecnologia para mim é a mesma coisa. Para alguns, graças a Deus, é objeto fim, para nós é meio. Obrigado, Sérgio. Eu entendo que a tecnologia, esse é um evento de inovação, né? A tecnologia ela tem que melhorar a nossa vida e melhorar a vida do paciente, né? E um pouco da apresentação eu falei do high-tech, mas o high-touch, né? A tecnologia ela tem que melhorar e aumentar o tempo que a gente pode passar com o paciente. Então, hoje, as coisas são muito automáticas, muito esse VUCA, né? Agora tem uma nova de volatilidade, de tudo isso, mas a tecnologia ela vem para ajudar dentro da medicina de precisão para que a gente tenha mais tempo para passar com os pacientes, porque nós somos seres humanos.
né? Não somos máquinas. Então, o ser humano ele precisa de contato, ele precisa de relacionamento. Nenhuma máquina vai substituir isso. E, senão nós vamos ter um monte de, não digo de delinquentes, mas problemas emocionais, que é isso que vem apontando. Então, por isso que o paciente ele tem que estar no centro de tudo. Quando eu falei do ROI da saúde, o retorno sobre investimento, ele não pode ser o retorno financeiro, ele tem que ser o paciente. O paciente está no centro de todas as... Porque se o paciente estiver no centro do nosso trabalho, no centro do nosso projeto, no centro do objetivo da instituição, o restante ele é uma consequência. Obrigado. Vamos, para encerrar, vou fazer mais uma provocação e pedir que cada qual se despeça desse painel. Durante a pandemia, um dos instrumentos importantes, lenitivos para o sofrimento que ocorreu nos lares, foi arte e cultura. Não fosse os filmes, os documentários, a dança, a música, não fosse a possibilidade do acesso a essas alternativas artísticas, culturais, muito mais problemas de caráter psicológico, psíquico, nós teríamos. Portanto, inovação e tecnologia pressupõe também algo dentro da arte e cultura para compor as necessidades que a saúde tem. Nós vemos, a telemedicina foi uma consequência da pandemia e tornou-se uma disrupção, não é? Assim, o câncer é a minha área de atuação. Acredito que nos próximos 15, 20 anos a oncologia não irá mais existir, assim como múltiplas especialidades e profissões deixarão de existir. O Yuval Harari, nos seus Sapiens e Homo Deus, caracterizou isso muito bem. O Michio Kaku, na Física do Futuro, também caracterizou isso muito bem. Algumas especialidades médicas, assim por diante. A colocação é o seguinte: nós necessitamos. Quais são, hoje, em tecnologia e inovação, os principais óbices que vocês identificam? Uma pesquisa publicada há uns anos atrás, na revista Veja, indicou como óbice número 1 a qualidade do gestor. Gostaria de saber se vocês têm esse entendimento também. Segundo, nós estamos precisando incrementar mais ou fazer mais disrupção nesse processo de adequação de tecnologia e inovação às necessidades da excelência na saúde. Doutor César, primeiro. O bom é que já está encerrando, né? Está encerrando. Porque o mais difícil ficou para o final. Olha, isso aqui daria para a gente debater e discutir longamente. Assim, o que eu vejo, né, voltado para a saúde e inovação, tentando adequar, muito, e aqui eu vejo o Brincas, que é médico também e que vira gestor, nós estamos num momento de transição muito grande. Eu acredito que a liderança ela é fundamental. E muitas vezes a gente ou tem um médico que não sabe fazer gestão, ou tem um gestor que não sabe fazer, não entende da medicina. Ou a gente tem, muitas vezes, pessoas que caem de paraquedas e o olhar é outro. É um aprendizado. Eu acho que onde nós vamos migrar é um gestor que tenha que ter um conhecimento mais amplo de medicina e de gestão. A liderança ela é fundamental. A liderança nesse aspecto é fundamental. Alguma consideração final? Não, só agradecer aqui, o prazer sempre enorme estar aqui em Florianópolis, cidade maravilhosa, né? Obrigado. Doutora Lídia? Bem, eu acredito que, né, falando de habilidade, de competência da liderança, sim, a gente continuar buscando como nós somos melhores gestores, conseguindo utilizar o melhor da tecnologia no cuidado e na assistência do nosso paciente. Quando a gente olha para startups e para tudo que a gente vê aí disponível de tecnologia, se eu puder dizer uma coisa, e aqui a gente tem, né, muita gente de tecnologia, é só a gente também ter a capacidade de conseguir identificar realmente o que é o valor para o nosso paciente, o que é o valor para a pessoa, para o indivíduo,
no final ali que vai ser beneficiado. Porque muitas vezes também nós incorporamos e buscamos tecnologias, soluções, que às vezes a gente acha que é importante para o nosso negócio, é importante para melhorar um processo, muitas vezes ela está trazendo até mais custo para os nossos negócios e para a saúde, mas ela de fato, ela gera valor lá no final, na ponta, na assistência do nosso paciente, né, do indivíduo, do beneficiário. Eu acho que o grande desafio da nossa liderança é entender o que de fato é valor para o indivíduo, para o paciente, que sem dúvida alguma vai ser valor para o ecossistema. Eu acho que isso serve para todos nós, profissionais de saúde, profissionais de tecnologia, empresas e negócios de saúde e de tecnologia, pensando no melhor para o paciente. E agradeço também o convite por estar aqui, um grande prazer, né, sempre uma grande alegria, doutora Ademar, né, e a associação pelo convite, muito obrigada. Bom, queria primeiro pedir ao doutor Ademar que da próxima vez bote o moderador que estude menos e leia menos, porque complica bastante a nossa atuação aqui. Mas eu acho que o fundamental é isso, né? A empresa sempre vai espelhar a liderança, seja ela qual for, né? Tanto na entrega, como na cultura de utilizar as ferramentas, de utilizar as suas tecnologias, né? Então, acho que no nosso setor não dá para inventar milagre. É quase criminoso você inventar e vender milagres, né? A gente precisa vender eficiência de desfecho clínico, ponto. Então, a gente tem que ter tecnologias aplicadas aos setores e aos usos corretos. Eu não preciso ter uma ressonância de 3 Tesla, vamos usar exemplo da ressonância no meu setor, para fazer todos os exames. Eu sei quando ela é necessária. Eu não posso vender aquilo como algo que todos têm que fazer. Eu uso isso porque no nosso caso é muito importante. Então, o que eu preciso ter é uma alta tecnologia que ofereça o máximo da capacidade para o desfecho clínico. A gente tem uma responsabilidade diferente de outros setores, né? Você comprar uma TV de 8K porque está no custo financeiro vale e depois não ter nenhum filme 8K para assistir, o impacto na sua vida não vai ser tão grande como você fazer um procedimento que está na moda, mas que não resolve nada e que, pelo contrário, às vezes te tira a oportunidade de um tratamento adequado. Então, eu acho que se for para arrematar isso, né? E aí a gente vai no exemplo da cultura, né? O quanto a cultura foi importante para manter a gente lúcido durante esses 2 anos, né? Porque a gente não consegue desplugar as coisas, né? Não consegue desplugar diversidade, ESG, tecnologia, entrega e saúde, disso aí. E eu acho que isso serve para qualquer empresa. O fim da empresa é prestar algum serviço, algum benefício para a sociedade, seja ela de que setor for. O nosso mais ainda, tá? Muito obrigado. Bom, eu sou um oncossauro, com uns 50 anos de atenção à oncologia, e muito preocupado com o futuro dos meus netos. Por isso comecei a ler sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que está previsível para acontecer nos próximos 20, 30 anos. Comecei lendo O Admirável Mundo Novo, e hoje estou com o Steven Pinker, que é um canadense, psicólogo, que escreveu O Novo Iluminismo, um livro fantástico, que trabalha com números, com fatos. E a expectativa é alvissareira, mas com muita dificuldade. Eu vejo o futuro dos meus netos, se acompanharmos esse batalhão de pesquisadores na área de tecnologia e inovação crescente, pessoas como vocês, todos que estão aqui, que têm pressa, né? A longevidade está cada vez maior, os planos de saúde terão grandes dificuldades, então há pressa para tentar conciliar as necessidades das pessoas com a possibilidade de oferecer serviços. Então, eu, pessoalmente, embora já seja um sauro na medicina, estou animado com as perspectivas e tenho expectativas em relação ao futuro e considerando que ano que vem, o próximo evento neste molde vai mostrar que este ano já foi ultrapassado. Então, a transição continuada está muito rápida e isso faz com que nós sejamos rápidos no acompanhamento dessa transição. Agradeço ao Dr. Ademar e toda a equipe que organizou este evento. Foi uma honra, sinto-me diferenciado de estar aqui e encerro esse painel cumprimentando a todos mais uma vez e desejando uma boa estada na Ilha da Magia, que eu desejo seja a Ilha do Silício. Muito obrigado. Obrigado, doutor.
Luiz, doutor Nomura, doutora Lídia, doutora Brincas, que nos brindaram com essa espetacular conferência.